Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Hoje é dia de votação do relatório final da CPI. Vai ser aprovado, né? E aí o Orengo vai explicar pra gente como é que funciona essa CPI, Orengo. Explicar para o nosso ouvinte quem é que vota, qual é o sistema de votação, como é que são propostas emendas, quanto tempo isso deve levar. Conta tudo pra gente, Orengo. Bom dia pra você. Bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Maioria, viu, Megali? Maioria simples dos presentes e já há uma avaliação aqui em Brasília que esse relatório vai ser aprovado porque tem uma maioria que é de independentes, de opositores, uma maioria hostil, inclusive, ao governo, que comandou os processos, os trabalhos da CPI desde o início, né? Fechando acordos, aprovando requerimentos. Então, esse relatório deve ser aprovado sem grande dificuldade. Tem um item aí que está gerando um impasse entre esse grupo que é chamado de G7, que é a pressão para a inclusão do governador do Amazonas, Wilson Lima, nesse relatório final. E a pressão é feita por um senador do estado, que é o Eduardo Braga, que faz parte desse grupo, e ontem, até o fim da noite, tinha uma discussão intensa aqui desses parlamentares para a inclusão do governador. O que está pegando, Megali? Aquela decisão do Supremo, que inclusive impediu que os governadores estivessem lá na CPI, prestassem depoimentos, né? Então a gente tinha um requerimento aprovado com a convocação de diversos governadores, depois isso caiu. No fim, os governadores não falaram com os senadores. Então, essa é a avaliação majoritária hoje, de que não há espaço para colocar governadores naquela lista dos pedidos de indiciamentos, né? Mas o senador Eduardo Braga está insistindo, vai apresentar um voto em separado. Você lembrava bem aí das possibilidades alternativas ao relatório, que é do oficial, do relator. Vai ter relatório apresentado pelos parlamentares que estão ao lado do governo, são aliados do governo. Então, Marcos Rogério vai apresentar um, Eduardo Girão vai apresentar outro. Tem até um outro que é de um parlamentar oposicionista, que é Alessandro Vieira. Então, teremos relatórios paralelos, né? Mas o que vale mesmo é esse oficial do relator, que depois é encaminhado aos órgãos de investigação. É o que tem mais peso e é o que vai ser aprovado. Então, temos os últimos impasses aí, antes da votação. Agora, quando começar a sessão, Megali, todo mundo vai querer falar. São os últimos 15 minutos aí de fama dos senadores, né? Alguns realmente não eram muito conhecidos, mas com a CPI ganharam projeção. Então, tem uma disputa final ali por holofotes. Eles estão separando pelo menos 15 minutos para cada um falar. Tem também a apresentação desses relatórios paralelos. Vai ser uma sessão longa, mas a ideia é encerrar aí os trabalhos, até porque amanhã já tem até uma agenda pós-votação e pós-aprovação desse relatório, porque com a conclusão dos trabalhos, aí é bola com o Ministério Público. O Ministério Público vai decidir lá se vai realmente cumprir o que está dizendo o relatório, se vai dar prosseguimento às investigações, se vai apresentar indiciamentos, né? Então, amanhã a ideia já é bater na porta lá, primeiro, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentar formalmente o relatório, depois ir ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e fazer um périplo aí por procuradorias regionais e também o presidente da Câmara, para fazer pressão para que os trabalhos da CPI tenham conclusão ou tenham efeitos práticos, né? Mas a gente está esperando aí começar a sessão, porque hoje é o último dia, vai ser um dia agitado aqui em Brasília. Ô, Orengo, só para esclarecer, você falou aí dos 15 minutos de fala para cada senador. Qualquer senador pode se inscrever ou só aqueles da CPI? Só os da CPI, viu? Então, só que são 11 titulares, Megali, tem os suplentes também, então vai todo mundo querer falar. Tem alguns suplentes aí que falam mais do que os titulares. Mas por que diabo o suplente pode falar numa hora dessas? Pois é, pode falar, E tem também os líderes partidários, né? São concessões que são feitas, né? Tem a bancada feminina. Essa CPI, ela mostrou um problema. Os parlamentares, na hora de definir os nomes, não incluíram mulheres. E aí teve uma revolta aqui da bancada, que é uma bancada aguerrida, coesa, de mulheres do Senado Federal. São minoritárias ainda, mas pressionaram muito e ganharam assento na CPI. Um assento informal, porque elas não estão integrando o grupo ali de titulares, mas sempre tinha um espaço de fala. Então, com certeza, vai ser dado esse espaço aí para que as mulheres que estiveram presentes ao longo de todo o processo da CPI, Elisiane Gama também, a senadora Simone Tebet, a Leila Barros, são senadoras que estiveram presentes aqui no trabalho da CPI, então vão falar também, Vai ser uma sessão muito longa e vai ter uma disputa, obviamente, por microfone. 11 titulares, os suplentes, líderes partidários e as mulheres, integrantes da bancada feminina. Bastante gente para falar, 15 minutos para cada um.
E de repente tem aquelas interrupções também, Não vai ter questão de ordem no começo, né? É só o que faltava. Isso é importante, viu, Carla? Você lembrou bem, viu? Ontem nessa reunião vai ter sim, viu? Ontem nessa reunião, a Carla lembrou bem aí, né? Colocou essa pulga atrás da orelha, porque antes da votação vai ter uma questão de ordem, e isso foi acordado com esse grupo majoritário, que é sobre a live do presidente. Aquela avaliação que o presidente fez, aquela manifestação do presidente que fazia uma relação entre vacina e AIDS, né? Então, esse grupo vai colocar em votação o requerimento para levar ao Supremo Tribunal Federal um pedido, primeiro, de exclusão da conta do presidente das redes sociais, né? Seria um pedido para uma decisão do Supremo Tribunal Federal e também de investigação do presidente no âmbito daquele inquérito das fake news, né? Então, antes de votar o relatório, vai ter aí esse requerimento para ser avaliado. Que beleza, então vai longe. Muito trabalho pra gente, muito trabalho pro Orengo, e a gente volta a conversar amanhã, Orengo. Abração. Um abraço, até mais.